Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Hoje eu tenho um relato aqui bem importante e dentro da palavra de Deus. Nós estamos vendo esse conflito acontecer aí no Oriente Médio. Estamos vendo a escalada que ele está tomando. A China já está com navios de observação. A Rússia diz que não destruam Khamenei, que ela vai entrar. Então nós vemos que a coisa vai escalonar e é bíblico. Nós vamos ver esse conflito aumentar, até desembocar na guerra de Gog, da terra de Magog, e eu vou fazer um comentário no final. Mas o que eu quero firmar com você é que, ainda que o planeta todo estoure, quebre, não fique um pedaço de terra inteiro, Israel jamais, com todas as letras garrafais, jamais será destruído. Quer você aceite ou não, quer você queira ou não, quer você venha dizer que isso é mentira, isso, aquilo, outro, Deus escolheu aquele povo. E aquele povo é propriedade de Deus. Quando o Senhor diz: aqueles que abençoarem Jacó, que é Israel, serão abençoados, e os que amaldiçoarem a Jacó, Israel, serão amaldiçoados. Deus escolheu aquele povo. Não interessa quem está ali hoje, porque eles vão ainda passar pela angústia de Jacó durante a tribulação, e só no final, quando Jesus estiver vindo na sua segunda vinda conosco, os que foram arrebatados, é que eles reconhecerão Jesus como Messias e Salvador. Mas deixe-me aqui provar para você que não acredita, não crê, aí é com você. Se você diz: eu não acredito em Jesus, não acredito na Bíblia, ou você acreditando ou não, a palavra vai se cumprir. O que está escrito em Jeremias 31, versos 35 a 37, Jeremias 31, versos 35 a 37, é assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Agora preste atenção aqui. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: se o sol parar de dar luz para o dia, ou seja, deixar de existir, ou se as estrelas deixarem e a lua deixarem de dar luz para a noite, deixarem de existir, então Israel será eliminado de minha face. Agora eu pergunto a você: existe a mínima, a milésima, a milionésima probabilidade do sol deixar de existir? Das estrelas deixarem de existir? Não. Mas vamos ao segundo ponto aqui, em Jeremias 31, que o Senhor fala: assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus para sempre. Alguém pode medir? E sondados os fundamentos da terra para baixo. Alguém pode sondar? Também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então Deus dá duas coisas aqui, que se isso deixar de acontecer, Israel deixará de existir. Ou seja, Israel é para sempre. Israel é para sempre. Israel é eterno. Jesus nasceu ali naquela terra, Jerusalém. Jesus morreu por nós, derramou sua última gota de sangue ali naquela terra. Jesus voltará com os que foram arrebatados no final da tribulação. Descerá ali no Monte das Oliveiras. Antes ele começa a batalha lá em Bosra. Tenho vídeos já falando sobre isso. E Jesus governará todo o planeta diretamente do Monte Sião, Jerusalém. Então, meu amigo, minha amiga, não adianta você ser contra
este povo que Deus escolheu. Eles estão se defendendo. Quem começou este conflito foi o Irã, desde lá do dia 7 de outubro, que ele financia todos os grupos maléficos. Então quem começou, e aliás isso vem de longas datas, isso vem lá desde a rainha Esther, quando Ramã quis destruir todo aquele povo e o feitiço virou contra o feiticeiro. Isso vem desde ali da Pérsia. Veja que o Irã só passou a se chamar de Irã em 1979, quando passou a se chamar de Irã, mas antes era República Persa. Então, os persas sempre foram contra o povo judeu. Mas outra coisa que está na palavra de Deus, a prova do que nós estamos vendo, os profetas quiseram ver esse dia e nós estamos vendo, e muitos estão vendo e não estão crendo. Muitos estão vendo e não aceitam Jesus, não querem Jesus. Muitos estão dentro das igrejas, mas são contra Jesus. Zacarias 12, 1 a 3 está dito: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Preste atenção agora. Eis que eu porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Isso lá no Armagedon. Algumas traduções dizem: farei de Jerusalém um cálice de tontear as nações. Você vê que vários países estão se levantando contra Israel, dizendo que ele não pode destruir aquelas instalações nucleares, porque os bichinhos vão fazer o bem. Falácia do diabo. No campo espiritual, agora eu vou entrar, não estava nem dentro desse assunto. No campo espiritual, quando Satanás caiu, ele tem uma meta: destruir a criação de Deus. E aí ele levanta várias maneiras de que a raça humana não possa produzir seres humanos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Para que os pequeninos também não cresçam. Você está entendendo o que eu quero dizer? E também ele levanta as nações para destruírem Israel. Por quê? Porque se Israel fosse destruído, como é que Jesus voltaria para Jerusalém? Você está entendendo a dimensão espiritual? Ele trabalha em duas frentes, o inimigo. Uma para eliminar a humanidade das várias formas, e outra para tentar, que ele é teimoso, destruir Israel. Só que ele é um derrotado, já foi derrotado desde muito antes, e lá na cruz do Calvário foi o checkmate para ele. Agora deixa eu fazer um alerta aqui para começar a finalizar este vídeo. Se você diz que é cristão e você é contra Israel, sinto muito, o seu cristianismo não vale nada para Deus. E quando a trombeta soar, você vai ficar para trás. E mesmo durante a tribulação, se você continuar com esse pensamento, você não terá uma eternidade na presença de Deus. Então tome cuidado, você que diz que é cristão e compactua com tudo que é contra a palavra de Deus, o seu cristianismo é falácia para Deus. Porque como é que você conhece a palavra de Deus e defende tudo que é contra a palavra de Deus? Vigie, porque isso é muito sério. A pessoa dizer eu sou de Jesus, mas defende tudo que é contra a palavra de Deus. Que história é essa? Eu sou de Jesus e ando de mãos dadas com o diabo? É isso? E Deus vai simplesmente colocar a mão na sua cabeça e dizer: venha, eu vou levar você, que você é inocente. Não, você não é inocente, você tem a palavra de Deus. Você está dentro de uma igreja cristã e ainda continua defendendo o que Deus condena. Paciência, né? Então este vídeo é uma reflexão para principalmente os que dizem, a história lá de Apocalipse, dizem que são, mas não são. Então se você diz que é cristão
e está contra Israel, por causa disso, a gente entende as falácias que são colocadas aí na mídia maléfica, na mídia lixo. E você vai dizer, porque não pode atingir ali. Quem começou tudo isso foi o Irã. E isso vai desembocar lá na batalha de Gog da terra de Magog. Agora deixa eu finalizar com essas duas vertentes de pensamento. Existem dois pensamentos em relação a esta batalha de Gog e Magog. Isso os estudiosos que defendem, não sou eu, os estudiosos defendem. Que a verdadeira igreja, ou seja, a noiva do Cordeiro, será tirada antes de ver este conflito Gog da terra de Magog. A igreja verdadeira é tirada e aí começa o conflito. O outro pensamento é que nós veremos todo o início deste conflito, mas não veremos o final. Por quê? Porque no final deste conflito, o anticristo vai fazer o pacto de paz. Daniel 9, verso 27, quando ele faz um pacto de paz entre todos aqueles que estão ali. Então, duas vertentes de pensamento. Uma, que a noiva será tirada antes deste conflito, e o outro, que nós veremos o início do conflito, mas não veremos o final, porque no final surge o anticristo para fazer o pacto de paz. De qualquer forma, nós não vamos ver quem é a face do anticristo. Quem quiser ver, então fique para trás. Mas a noiva do Cordeiro não verá a face do anticristo. Agora, aí uns defendem, porque tem os santos da tribulação. A palavra já diz, os santos da tribulação. Ou seja, eles só foram encarar Jesus realmente, como deveriam ter encarado, durante a tribulação. Eles não são noivos, eles são santos da tribulação, porque resolveram seguir a Jesus durante a tribulação. Deveriam ter seguido antes, mas a hipocrisia não deixava, os pensamentos não deixavam, e aí só vão se decidir e vão pagar com a própria vida, se quiserem continuar seguindo a Jesus durante a tribulação. Por isso que a Bíblia fala os santos da tribulação, porque nesta época vão ser crentes fiéis até a morte, mas deveriam ter sido antes, para participar do grande banquete que já está preparado, as bodas do Cordeiro. Se isso não arde no seu coração, reflita sobre o seu cristianismo, porque a mesa já está posta. Os anjos já estão dizendo, cadê a noiva, Jesus? Cadê a noiva que não chega? E a noiva está exultante. Quem é noiva, eu estou falando aqui, estou todo arrepiado. Quem é noiva se arrepia, porque a noiva quer ver o noivo, a noiva quer se casar com o noivo, e nós não vemos a hora de ver o nosso noivo, Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a honra e toda a glória, e muito em breve nós estaremos rompendo esses céus, rompendo a gravidade e indo ao encontro de Jesus para celebrarmos o nosso casamento. Se isso não arde no seu coração, não inflama você em dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, tem muita coisa errada na sua vida, porque a noiva não vê a hora, não tem mais nada para nós aqui, não queremos mais nada daqui. Jesus está voltando, acorde. Se você durante todo esse tempo ainda está esperando ainda viver 10, 15 anos, 100 anos aqui, é para os nossos netos, bisnetos, acorde. O tempo é urgente. Temos pouquíssimo tempo agora. Isso é para quem crê. Deus te abençoe poderosamente. Fique ligado nos céus, fique ligado no que está acontecendo, porque resta-nos pouquíssimo tempo. Deus te abençoe em nome de Jesus.